Nós somos a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina. É um prazer, uma satisfação, uma honra para a gente apresentar aqui para vocês. Bom, o que uma orquestra faz? É bem óbvio, né? A gente faz música, só que hoje nós vamos fazer um pouco diferente, porque a gente tem um objetivo de levá-los a conhecer melhor o funcionamento de uma orquestra, né? A gente, desde criança, de repente vê fotografias ou mesmo assiste a concertos, né, e ouve-se falar em orquestra e tal, mas como é isso? Como é que funciona? Né, o que é cada instrumento desse aqui? Como funciona a forma de tocar e tal? Por que tem instrumentos tão diferentes uns dos outros? Para que isso? Bom, essa é uma formação já antiga, né, que já vem aí de alguns séculos. Né, grupos de instrumentos ou de instrumentistas podem se reunir, né, para produzir certas sonoridades. Não sei se vocês já pararam para pensar no seguinte: a gente escuta sons o dia inteiro, né? Você está no trânsito, tem barulho do trânsito. Se você estiver lá numa fazenda, em algum lugar, de repente tem barulho de cachoeira, de passarinho e tal. E os nossos ouvidos, eles estão ali captando, né, todo tipo de som. É diferente o seguinte, é quando a gente começa a prestar atenção ao som que estamos ouvindo. Aí alguma coisa já altera. Por exemplo, se um amigo de vocês liga para vocês, né, assim que você ouve a voz dele, como você está muito acostumado, você já sabe quem é. Mas como é que a gente sabe se a gente não está vendo? O que é que dá essa indicação para nós? Então, quando a gente presta atenção ao som e a gente aprende sobre certos elementos que tem no som, a gente fica sabendo a gente tem essas informações com mais precisão. Bom, eu vou apresentar aqui a primeira parte, que é o seguinte: logo aqui, ó, na frente da orquestra, tem esses instrumentos aqui, todos parecidos no seu formato, no seu desenho, todos possuem 4 cordas, eles têm um desenho semelhante, mas tamanhos diferentes. E esses tamanhos diferentes, com certeza, vai produzir alguma coisa diferente. A gente poderia comparar assim: uma criança e um adulto, que é bem maior que uma criança, geralmente. A voz de uma criança e a voz de um adulto. O adulto é maior, em geral, um homem, ele tem uma voz mais grave, na verdade. Agora, uma criança assim, pequenininha, tem aquela voz agutinha, não é verdade? De repente, essa questão do tamanho pode ter alguma influência. Veja só o violino. Olha o tamanho de um violino comparado ao tamanho do contrabaixo. Então, aqui a gente poderia representar essas 2 situações, correto? Para que a gente conheça com mais precisão cada um deles, nós vamos ouvir o som do violino, ou seja, o instrumento de menor tamanho das cordas e de sons mais agudos. Vocês perceberam que o violino realmente tem a possibilidade de chegar a sons bem agudos, né? Bom, então a gente vai começar a aumentar o tamanho desse instrumento. E aí veja o que acontece aqui, ó, por exemplo. Quando a gente olha de longe, não está acostumado, de repente você imagina que eu estou com um violino na mão. Mas você está vendo que já tem uma diferença, né, marcante aí. Bom, esta é a viola. E não se assustem assim de falar viola, né? No Brasil, quando fala viola, a gente pensa na viola de 10 cordas, né? Na música sertaneja e tal, instrumento muito bonito. Mas aqui o sistema é completamente diferente, né? Aqui a gente utiliza o arco, é outro tipo de sonoridade, outra coisa. Então essa é a viola de orquestra, viola de arco. E como a caixa acústica dela é maior, vamos tentar perceber
prestar atenção ao som dela para a gente começar a definir qual é a diferença em relação ao violino, por exemplo. Bom, se aumentando o tamanho da caixa acústica do instrumento, o som torna-se mais grave, então como será o som do violoncelo? Vamos ouvir? E agora todo mundo fica assim, né? Olha o tamanho do contrabaixo, né? Atenção. Então, o contrabaixo, o maior de todos, o contrabaixo cabe vários violinos dentro dele, violas, cabe quase um violoncelo dentro dele, de tão grande. Então, ó, prestem atenção ao que acontece ao som. Pois bem, tendo apresentado, ó, atenção, violinos, aqui, viola, vocês não vão mais esquecer da viola. Eu até lembrei de viola caipira, que não tem nada a ver com essa viola. Viola, violoncelo, contrabaixo e contrabaixo. Então a professora já pode colocar lá uma questão na prova. Quais os instrumentos que compõem a família das cordas? Violinos, viola, violoncelo, contrabaixo. Ó, a questão para a próxima prova, se liga. Muito bem. Na família das cordas, qual o instrumento que tem o som mais agudo? Mais agudo é o violino. Violino. Qual o instrumento de som mais grave? Contrabaixo. Contrabaixo. Agora a gente presta atenção a uma informação importante. Ó, sons agudos nós chamamos de sons altos. Altos, frequências altas. Sons graves são frequências baixas. Olha o nome do instrumento: contrabaixo. Os sons graves é para baixo. Os sons agudos, para cima. Tá? Quando a gente vai aprender a ler música, as bolinhas estão subindo, estamos indo para o agudo. Elas estão descendo, estão indo para o grave. Tá? Ou pensar assim, indo para a direita, indo para o agudo, no caso do piano, indo para a esquerda, está indo para o grave. Então o som tem direção, tá? Ele tem altura. Aí o que o compositor faz? Ele pega estas diferentes alturas e faz certas combinações, né? Respeitando uma série de regras que tem. Parecem regrinhas de matemática, assim, que vai produzir a música que vocês vão ouvir. E aí é que a gente percebe a genialidade de quem faz isso. Porque ele consegue fazer combinações que soam muito bem. É muito preciso, é muito organizado, é muito bonito, tá? Tudo que a gente vê, que em geral a gente acha bonito, né? Sei lá, na natureza, você vê
proporções assim bem equilibradas, né? Você vê cores bem combinadas, não é assim que funciona? Na música é assim também. A diferença é que música é feita de som em silêncio. A gente não vê. É por isso que às vezes alguém vai falar com vocês ou vai tocar para vocês e fala assim: gente, silêncio, silêncio. Por quê? O som, ele só é possível no tempo presente. Não existe som no futuro nem som no passado. Então, se falamos ao mesmo tempo, alguém não vai ouvir. Porque não tem como. Entendeu? Por exemplo, não tem como tocarmos, você conversa e aí depois que você parar, você vai escutar o som. Já foi. É uma chance só. Tá? Então, quando a gente tocar aqui, eu gostaria que vocês não escutassem como se escuta diariamente a rua e tal, que a gente não está nem prestando atenção, mas que ouvisse assim: ah, ele falou que o violino é o som mais agudo, que o contrabaixo é o mais grave, e ali no meio tem violoncelo, tem viola. Ah, então o que a viola está fazendo ali? Né? De repente vai que é o instrumento mais interessante das cordas, sei lá, né? O que o violoncelo está fazendo ali? Então vocês vão prestar atenção o que o compositor fez com cada voz dessa aqui. Uma última informação sobre as cordas é que tem assim, ó, uma estante de música e 2 músicos. Uma estante e 2 músicos. Este grupo aqui a gente chama de primeiros violinos. Eles estão tocando a região mais aguda. Esse outro grupo aqui, segundos violinos, que são violinos também. São violinos tocando uma região um pouco mais grave. Depois vem as violas, que é um pouco mais grave, ainda está no meio, violoncelo e contrabaixo. Tá? Assim, todas as frequências estão presentes, das frequências mais agudas até as mais graves. Aí nós vamos tocar para vocês uma obra, né, um divertimento, chama-se Divertimento número 3, uma música que existe há mais de 200 anos. Olha que coisa legal se você pensar assim: puxa vida, eu vou ouvir agora algo que pessoas há mais de 200 anos atrás ouviram. Já teve essa curiosidade? Né? De repente você vai no museu, você vê uma peça, você pega e você fica imaginando: puxa vida, gente, mais de 100 anos atrás pegou isso aqui. Mas você vai ouvir um som que pessoas lá ouviram. Então é do compositor Mozart. Mozart foi um grande gênio que viveu apenas 35 anos de idade, mas fez muitas e muitas obras, muita coisa. Ele fez mais obras do que a idade dele comportava, porque ele fez 41 sinfonias, tendo vivido só 35 anos. Uma sinfonia é uma obra muito completa, né? Em condições normais não é algo que se faz com rapidez, mas ele era um gênio acima de qualquer dúvida. Tá? Então nós vamos ouvir o Divertimento número 3 de Mozart. Uma informação importante: são 2 movimentos. Que história é essa? 2 movimentos. É a música dividida em 2 partes. Parecem 2 músicas, mas são 2 partes, na verdade, de uma obra. A prática é o seguinte: quando a gente está no teatro, a gente vai assistir um concerto, a gente só aplaude ao final da obra, não ao final de um movimento. Entendeu? Vão ser 2 partes, a gente aplaude só no final. A forma de aplauso também, quando a gente vai para um estádio de futebol, ninguém fica ensinando essas coisas. A gente sabe que a gente vai chegar lá e vai extravasar mesmo, e vai gritar, é gol e tal, e tem gente que xinga a mãe do juiz, não sei o quê. Aqui é um pouco diferente. A gente está ouvindo música, é uma coisa muito organizada, é uma coisa que tem mais profundidade, mais interior. Então a gente aplaude, geralmente a gente não assovia assim como num conceito de rock, tá? Então é um aplauso mesmo e na hora certa, porque tudo isso faz parte da performance que é feita aqui. Tá? Para fazermos essa música, vai participar aqui conosco uma figura imprescindível assim, na orquestra, né? Que é o maestro. O maestro é aquele cara que chega lá e tal, só faz gestos assim, né? O que significa isso? Como eu disse para vocês, a música ela é muito organizada.
Ela é organizada nas alturas, né, as frequências, agudos, graves, e é organizada também no tempo, ritmo, né? E tem outros elementos, né, expressivos e tal, que são mais profundos, que a gente teria que ter tempo para estar falando sobre eles. Mas que tudo isso está expresso no gesto em que o maestro faz. Olha, somos muitos para tocar uma música, então a gente precisa de um motorista. Precisamos de um maestro, uma cabeça que indique, né, como esta música será feita. Então este é o papel do maestro. Então vamos ouvir o divertimento número 3 de
vocês as duas partes da música ou não? Sim. Ó, só um pouquinho, só para ajudá-los. A sensação é de que acabou mesmo. As duas partes elas são separadas assim. Quando acaba um movimento, é o final mesmo de um capítulo. Um livro não é dividido em capítulos? Né? Uma peça de teatro, às vezes não tem as partes. Acabou um capítulo, vai começar o outro. É por isso que a gente não aplaude ali no meio, porque ainda está acontecendo a história. Ok? Eu vou passar a palavra para o maestro Eugênio, que ele vai apresentar para vocês mais um instrumento e em seguida as outras sessões. Tudo bem? Não? Ok. Tá. E agora vamos continuar. Vocês estão vendo que a orquestra tem outras sessões aqui. Nós temos mais uma orquestra sinfônica, sempre composta por 3 sessões. Aqui é das cordas que nós conhecemos, depois vem os sopros e a parte da percussão. Nós temos um instrumento, o piano, que serve sempre para as duas sessões, para as 3, e às vezes atua sozinho. Nós vamos ouvir o som do piano. Além da sua parte solo que ele faz, nesse caso que nós ouvimos, ele às vezes acompanha, ele pode acompanhar um instrumento que faz solo e ele acompanha, ou acompanhar um grupo inteiro. E aí nasce chamada música de câmara. Ele pode entrar num quarteto, um quinteto, sexteto e várias formações desse tipo. Para demonstrar isso, começando pelos sopros, que o primeiro representante é a flauta, nós vamos fazer exatamente ouvindo o som da flauta sobre acompanhamento do piano. Que vai apresentar o resto, o completo pelos sopros e a percussão, e depois toda a turma dos sopros e a percussão vai tocar uma música para vocês ouvirem exatamente o som compacto, completo dos sopros e a percussão, igualzinho como nós fizemos com as cordas. E depois nós vamos fazer uma obra sinfônica mesmo, com todo mundo junto. Bom, gente, então continuando, né, a nossa explicação de hoje, nós vamos aqui agora mostrar os sopros, a sessão dos sopros de madeira. Vocês viram a flauta, né, o primeiro instrumento que tocou, é chamado instrumento de embocadura